Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rogério da Costa de São Paulo e nessa feliz oportunidade que Deus nos concede, vamos para mais uma preciosa reflexão nas verdades de Deus, nas verdades de Cristo Jesus. Quero te pedir para se inscrever nesse canal, para compartilhar com seus contatos. Não esqueça de dar um joinha. Vamos divulgar as verdades de Deus para todos. Uma reflexão baseado na parábola das 10 virgens. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Vamos tomar como base o versículo 10. O versículo 10 está escrito assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A essência dessa parábola é o versículo 10, que aponta o quê? E as preparadas entraram para as bodas. Interessante o escrito dessa parábola. Essa parábola foi escrita por Mateus por volta do ano 60 da era cristã. Depois de cerca de 30 anos que Mateus havia ouvido isso de Jesus, o Espírito Santo o inspirou para trazer à tona. E por que é que veio esse pensamento, essa preocupação em Mateus, sobre trazer as comparações que o Senhor Jesus ensinava, sobre aquele que é verdadeiro, que é fiel, é um servo dele aprovado, com aqueles que não estão na categoria dos fiéis, não estão aprovados, mas estão reprovados. Possivelmente depois de 30 anos da morte, da ressurreição do Senhor Jesus, a igreja se multiplicando, havia muitos que tinham apenas uma capa de cristianismo, mas não estava vivendo a essência. É por isso que nessa parábola das 10 virgens, o Senhor inicia se referindo assim: reino dos céus será semelhante. Esse será semelhante só é encontrado em Mateus também no capítulo 7. No capítulo 7 de São Mateus, Jesus fala sobre o reino dos céus será semelhante. E ele dá um grande exemplo, que existem aqueles que clamam: Senhor, 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 Senhor. Senhor, em teu nome não fiz maravilhas? Em teu nome não curei enfermos? Em teu nome não expulsei demônios? Em teu nome não fiz muitas maravilhas? E o Senhor diz: e eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então também ali Mateus estava frisando, escreveu um destaque, que o Senhor Jesus já estava mostrando aqueles que pareciam verdadeiros, pareciam fiéis, pareciam trigos, mas não eram verdadeiros, não eram fiéis no meio da igreja. Junto com trigo, não era trigo, mas eram palha. Então, mais uma vez, vem uma parábola para fazer uma comparação, que a diferença é entre virgens prudentes e virgens loucas, virgens prudentes e virgens insensatas, virgens preparadas e virgens não preparadas. E qual a diferença disso? A diferença é que as preparadas foram aceitas pelo Senhor.
E as não preparadas, ainda que se parecessem que estavam agradando, foram reprovadas no seu serviço, no seu servir, sua atribuição. Mas vamos aqui para uma reflexão, essa parábola das 10 virgens. Então o Senhor Jesus faz essa comparação, que 10 virgens estavam se preparando para a vinda do esposo. Para se entender uma verdade, baseado na cultura judaica, não é que um esposo estava se casando com 10 virgens. Não era um casamento de um homem com 10 mulheres. Não. Era um casamento de um homem com uma mulher. Uma mulher. E quem eram essas 10 virgens da comparação? Essas 10 virgens eram o que chamamos hoje de madrinhas. Eram 10 madrinhas que estavam com uma função, incumbidas, que mesmo antes do casamento deveriam se preparar para isso. A incumbência dela de estarem bem vestida e de ter um vasinho de barro na mão com um pano que era chamado ali de lâmpada. Lâmpada. Um simples pavio de pano chamado lâmpada. Agora, essas lâmpadas de barro, elas tinham um período de tempo para estarem acesas. Qual a missão dessas madrinhas? Irem no meio da escuridão, as 10 com as suas lâmpadas acesas, receberem o noivo que iria em direção para a festa do casamento com a noiva, e nesse caminho seria iluminado os passos dele, seria cheio de luz a sua chegada. Naquela época não havia energia elétrica, então seriam essas 10 com as suas lâmpadas acesas que iam abrilhantar, que iriam honrar, que iriam comemorar e festejar a vinda do esposo para se encontrar-se com a esposa, a vinda do noivo para se encontrar-se com a noiva. Muito bem. Agora, as virgens prudentes, elas pensaram que além de carregar aquela lâmpada de barro, elas deveriam trazer junto, em outra mão, pendurado no corpo, vasilha de azeite, porque aquela chama teria um tempo de durabilidade e depois iria apagar. Então, pensando antes, para que o noivo não ficasse constrangido, para que elas não se tornassem uma decepção em cumprir uma missão de conduzir o noivo para aquela grande festança de casamento. Elas deveriam, as prudentes, teriam azeite. Era o mesmo que as insensatas deveriam ter feito. Se precaverem para não passarem vergonha, para não serem reprovadas, para não ficarem do lado de fora do banquete da festa. E o que aconteceu? O noivo tardou, o noivo demorou. Não é a realidade da cultura dos casamentos de hoje. O noivo chega na frente e a noiva é que retarda. Mas há cerca de 2000 anos atrás, na cultura judaica, o noivo retardava. Então o noivo retardou e todas as madrinhas dormiram. O tempo de retardar começou-se a apagar as suas lâmpadas. Mas aquelas prevenidas, aquelas que estavam vigiando,
aquelas que realmente se preocuparam em cumprir a sua missão, aquelas que estavam com o coração voltado para agradar o noivo, para que não fosse uma decepção a iluminação naquela festança tão importante. Elas tinham azeite de reserva, mas as insensatas, as imprudentes, as loucas, aquelas descuidadas que não se preocupa, que não coloca o coração, elas estavam com as suas lâmpadas quase apagando e disseram às prudentes: dá-nos do teu azeite, porque a nossa lâmpada vai se apagar por esse caminho para conduzir o noivo. E as prudentes disseram: não poderemos te ajudar. Às vezes se olha para a palavra de Deus e se pensa: mas não é para ajudar quem precisa? Não é para se ter misericórdia de uma pessoa que está aflita? Não é para socorrer quem está necessitando? É, mas não em determinados momentos como esse, porque elas já sabiam da sua responsabilidade. Elas já sabiam que precisavam ter azeite de sobra. Elas sabiam que tinham um compromisso, um cuidado especial que deveriam ter, uma vigilância, e elas não tiveram. E as prudentes disseram: nós não vamos te dar azeite, não vamos poder te ajudar. Por quê? Porque se nós te ajudarmos, corre o risco de apagar a nossa lâmpada também, e o noivo chegar lá no escuro. Então é melhor 5 prevenidas, que em vez de 10 lâmpadas acesas, que ele chegue lá com 5 lâmpadas acesas. Mas vai chegar em luz, em claridade. Então as prudentes disseram: vai aos que vendem e comprem o seu azeite. A aplicação dessa verdade é se a nossa lâmpada está acesa diante do Senhor. A aplicação dessa lâmpada acesa diante do Senhor é a nossa fé, as nossas obras de fé, o nosso testemunho de cristão, o nosso testemunho de servo de Deus no nosso andar, no nosso tratar, no nosso conversar, no nosso orar, na nossa dedicação, no nosso interesse pelas coisas do Mestre, a nossa atenção aos nossos irmãos, atenção ao próximo, aquele que padece. Isso precisa ser uma chama de fogo ardente para quando o Senhor Jesus voltar. Não podemos estar apagados, não pode faltar azeite, não podemos estar na escuridão, não pode faltar esta chama. Essa parábola vem para despertar a minha vida, para me deixar atento no meu servir ao Senhor. Essa parábola vem para te alertar, para deixar você atento para a vinda do Senhor. Porque não é de qualquer maneira que servimos o Rei dos Reis. Não é de qualquer maneira que servimos o noivo que vai vir com poder e arrebatar a igreja. É preciso uma chama de fogo do Espírito Santo nas nossas atitudes. É preciso uma chama de Deus para que as pessoas possam ver um testemunho de humildade, um testemunho de cordialidade, um testemunho de pessoas mansas, um testemunho de pessoas que não fiquem julgando tudo e todos. Deus não nos chamou para juízes, Deus nos chamou para adoradores, Deus nos chamou e nos constituiu como um povo piedoso, que se compadece, que considera os outros superiores a si mesmo, que estende a mão para ajudar, que estende os braços para abraçar. Porque senão onde estará a nossa luz? Onde estará a chama do nosso candeeiro, da nossa lâmpada? O Senhor não quer chegar e nós estarmos com a lâmpada apagada.
E olha, tem uma comparação importante sobre isso também em Hebreus capítulo 6, que o escritor está comparando os servos de Deus. Aí não é comparando com virgens, nem com lâmpadas acesas ou apagadas. Ele está comparando com terra. Terra, isso mesmo. Dizendo que a terra que produz a semente, a chuva vem, cai sobre aquela terra, e ela produz a semente, ela é abençoada por Deus, nos versículos 7 e 8. Mas aquela terra que recebe a chuva temporã, a chuva seródia, e ela produz espinhos, ervas daninhas e abrolho, ela não presta. É uma terra igual às outras, recebe orvalho, recebe chuva, mas não produz o fruto, não produz a saúde dos legumes, não produz o alimento, cereais, ela produz ervas daninhas, ela produz espinhos, ela produz abrolhos, não serve. E Hebreus está dizendo, essa terra será queimada. Então eu e você somos terra. Agora o que estamos produzindo? Porque a chuva temporã, que é a forte, ou a chuva seródia, vem todas as semanas na nossa vida, através de ouvir uma palavra como essa, através de cultuarmos a Deus, quer seja na segunda, na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, ou está em casa meditando na palavra, vem chuva sobre nós que somos essa terra. Agora, o que estamos produzindo? Precisamos ter a bênção de estar produzindo frutos, cereais, legumes, não espinhos. Aquele que estiver recebendo essa chuva e estiver produzindo espinho, está reprovado diante do Senhor. Essa terra será destinada para o fogo. Está lá em Hebreus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite através dessa palavra, que a virtude do Espírito Santo possa tocar na sua vida, na minha vida, e nós estamos vigiando, olhando, atento, dizendo, Senhor, que eu não seja confundido na tua vinda, que eu não seja deixado de lado, que eu não seja selecionado como uma grande rede que cai no mar e puxa os peixes e separa os bons dos maus, que não sejamos os maus, que sejamos os bons peixes escolhidos pelo Senhor. E para conclusão dessa parábola, o noivo foi só com 5 lâmpadas. A programação do casamento era a luz de 10 lâmpadas. Mas por causa do descuido, por causa de não levar a sério o serviço, por causa de não pensar, não colocar o sentimento, não colocar o coração. Tem muitas pessoas na igreja que estão assim, estão indo, esquenta o banco, vai nos cultos, mas pode ouvir a palavra que for, não tem sentimento, não tem responsabilidade, não fica pensando o que pode fazer e oferecer para o mestre, não abre o coração, faz as coisas de qualquer jeito, vai empurrando, vai de qualquer maneira. Você não conhece pessoas assim? Não podemos julgar, mas isso é um alerta, é um alerta. O Senhor está olhando tudo isso com olhos de chamas de fogo. Que a misericórdia de Deus nos cubra para não sermos reprovados. Que o sangue de Jesus nos purifique através dessa palavra. E que possamos achar graça e alcançarmos misericórdia diante do Senhor. Então, o noivo foi, não teve tantas luzes como deveria haver. Isso é uma desonra para o noivo. Isso é uma falta de cuidado para a responsabilidade deste casamento, dessas bodas,
desse enlace matrimonial. Isso são pessoas que não têm justificativa, estão desqualificados. Que eu e você não sejamos desqualificados. Não seja desqualificado diante do Senhor. Eu não quero ser desqualificado diante do Senhor. Mas aquelas 5 estavam desqualificadas. Tanto é que abriu-se uma pesada porta. O noivo entrou iluminado por 5 madrinhas, 5 virgens. E a porta pesada fechou-se. Aí nós não sabemos, a parábola, o Senhor Jesus não trata se elas conseguiram comprar o azeite, se elas vieram com a lâmpada acesa ou se chegaram lá com a lâmpada apagada. Uma coisa é, devido à desonra que não honraram o noivo, elas bateram na porta e disseram: abre-nos, abre-nos. E aquela porta fechada, o noivo sendo desonrado, ele diz: apartai-vos de mim que não vos conheço. Elas não poderiam entrar, aquela porta fechada não se abriria mais para participar do banquete, para participar da celebração, para deliciar as comidas. Não entrariam no reino dos céus. Meu querido, minha querida, não vamos ficar do lado de fora. Não vamos ficar do lado de fora do banquete das bodas do Cordeiro, de entrarmos no reino dos céus, de recebermos o olhar de amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as nossas lâmpadas estejam acesas pelo Espírito Santo de verdade. Eu espero que você esteja sentindo aí o Espírito Santo de verdade, enquanto nós estamos falando esta palavra de Deus que transpassa espírito, alma e corpo. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos estar com as lâmpadas acesas e preparados para aquele grande e glorioso dia do Senhor. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.